Salve, salve, turminha! Muito bom dia, muito boa semana. Amanhã já tem jogo, sim, já estamos em campo amanhã de novo, né? E é uma semana bem importante, não só pela Copa do Brasil, né? Porque amanhã tem Inter e Maracanã às 19 horas no Beira-Rio, um jogo que, com todo respeito ao Maracanã, é claro que a gente tem que ter respeito, né? Afinal, a Copa do Brasil sempre tem suas surpresas, mas é um time da Série D de dado, um time bastante frágil. E acho que nesse jogo o Roger pode deixar uma galera no banco para poupar o pessoal. E mesmo se o Inter jogar para se classificar já no primeiro jogo, claro que tem a segunda partida igual, né? Não importa, pode ser 10-0 o jogo, 11-0, 20-0, que vai ter o jogo 2. Agora, o Inter encaminha a vaga amanhã já, né? Toca um 3-0, depois um 4-0 e já era daí o seu Maracanã. Enfim, mas jogo que sempre tem que ter atenção, afinal de contas é a Copa do Brasil e a gente às vezes gosta de se atrapalhar na Copa do Brasil, mas eu não acho que vai ser o caso não. Agora, eu queria tratar um outro tema com meus amigos e minhas amigas. Apesar do 3-1 contra o Nacional, apesar do 3-0 no Cruzeiro, apesar do 3-3 com o Nacional de Montevidéu, 3-1 no Juventude, eu estou muito preocupado com a falta que um artilheiro de verdade nos faz. Por mais que eu goste do Valência e do Borré, eu acho que os dois são caras extremamente simpáticos junto ao torcedor. A verdade aqui, fala entre nós, não tem um matador no Inter. A gente não tem um goleador. O Valência, sábado, só não saiu vaiado de campo porque o Inter estava ganhando, já o Inter tinha virado já o jogo. Durante o jogo ele foi vaiado. Perdeu gols, perdeu jogadas, de novo, né? O Borré fez o gol sem machucado. O Matias tá aí, segundo o Roger, só não tá jogando porque teve um pequeno entorse no joelho. Não sei se consegue voltar essa semana, mas segundo o Roger, ele mesmo disse que tá precisando do Matias, ele mesmo disse ao Matias que tá precisando dele. Então, para ver como a situação tá complicada. Se tivesse dinheiro, ou se vier a ter dinheiro no meio do ano, possíveis vendas, eu acho que o Inter deveria trazer um 9. Um Verratti da vida, não estou dizendo que ele vai trazer o Verratti, né? Porque não tem como tirar do Vasco, né? Não tem como. Se bem que o Vasco nos deve uma fortuna, né? Mas enfim, daqui a pouco dá para fazer um brick. Mas, sinceramente, o Inter precisa de um 9, precisa de um matador. E nós não temos esse matador, nós não temos esse cara, infelizmente. Dura realidade, mais de um ano depois das chegadas aí de Valência e de Borré, a gente não tem esse matador, não tem um cara confiável pra gente vai dizer, a bota nele que é gol, né? Como tinha o Fernandão, como tinha Sobis, como tinha muitos anos atrás Nilson, sabe? Não, o Inter não tem esse cara, infelizmente. Gerson também, né? Quando tinha o Gerson lá atrás, mas hoje a gente não tem. Então acho que o Inter precisa do 9. O Valência e o Borré já se mostraram que não são goleadores e temo que isso vá fazer falta lá adiante. Daqui a pouco o jogo contra o Nacional de Montevidéu, por exemplo. Pô, nenhum gol de atacante, sabe? Os atacantes que eu digo, os dois de área, né, o Valência e o Borré. Então, me parece que se eu fosse a direção de futebol do Inter, eu estaria atrás de um 9. Não é o estilo de jogo do Inter. Cara, algum momento vai ter que ser. Porque em algum momento, talvez, isso venha a fazer falta e é o meu grande temor. Reloginho na tela, for o cara Marcinho Benfica. A gente segue falando de Inter enquanto dá aqueles 5 segundinhos para deixar o like no vídeo e também se inscrever no canal. Bora lá! Olha, força minha, vamos nessa, bueno. Essa semana de Maracanã a gente tem sábado, Corinthians lá. O Corinthians está em crise, né? Tomou 4 do Flamengo ontem, aliás, o Hugo Souza, ex-Flamengo, o goleiro, né? Tomou cada golzinho que eu vou te contar um negócio. E o senhor Abate Abel, né, aquele que não deu pênalti do Volpe no Vitinho, ontem deu um pênalti, né? Bem sutil, né? Mas era pro Flamengo o pênalti, então, sabe como é que é. Mas entre Flamengo e Corinthians, olha, quem for prejudicado, por mim tanto faz, porque os dois merecem. Enfim, e durante a semana, enquanto o Inter tem Maracanã terça, em casa, o Corinthians pega o Novo Horizontino fora. É um jogo de Paulistão, né? Mas é um jogo bem mais difícil que o nosso. Então, quem sabe um Corinthians em crise, né? Que daqui a pouco vai assinar com o Dorival essa semana, possivelmente, talvez estreie contra a gente. Mas enfim, é um jogo sempre difícil, por isso foi tão importante ganhar do Juventude. O Inter segue na 6ª colocação no Brasileirão, mesmo com a tabela bem complicada, e está
agora a 5 pontos, na verdade segue a 5 pontos do líder, né? O Flamengo agora lidera com 14. E lá embaixo, Grêmio e Santos, né? Olha só o vizinho buscando o tetracampeonato. É tetra! O vizinho estava em busca do tetracampeonato, né? E acho que merece. Agora, fim de semana na Arena também vai ter o clássico da Série B, o clássico do Z4, né? Grêmio e Santos, os dois abraçadinhos no Z4 lá. Mas enfim, isso não é problema nosso, é problema deles. Mas o Inter agora, então, pega o Maracanã terça-feira, talvez com algumas preservações, e fim de semana o Corinthians lá. E aí começa a gira fora de casa, né? Corinthians fora, Nacional de Medellín fora, Botafogo fora, só pepino fora de casa. Enfim, temos que estar preparados porque é o que o calendário nos impõe e quem quer faixa tem que pagar esses desafios, não tem muito o que a gente possa fazer. Quem disse, Marcelinho Benfica? Toca a ficha na nossa vinheta aí, bora lá. O que disse hoje é bem interessante mesmo. Ele aconteceu no clássico, super clássico, né? Ontem disputado lá no Monumental de Núñez entre River Plate e Boca Juniors. Aliás, tínhamos em campo Bustos, entrou no segundo tempo, Carlitos Palacios, titular, camisa 8 do Boca, e no gol do Boca Juniors o glorioso Agustinho Marquezin. Saudades do Marquezin. Se bem que o Volpe, eu vou te contar um negócio, ele não deixa saudades do Marquezin, né? Enfim, o Volpe ontem saiu catando borboletas, com a borboleta estava um pouquinho mais acima, ele errou a mão ali, né? Foi bem engraçado. Então a frase vem do Superclássico. Agressor de criança, você bateu no seu filho, agora venha bater em mim. Agustinho Marquezin, o homem que defende com os olhos, né? Ou tenta defender com os olhos, falando isso pro Borja, ex-Grêmio, também os ex-Grêmio, né? Por sinal, que foi acusado em 2024 de violência doméstica contra seu filho. O bicho pegou lá ontem, então, né? O Marquezin, que também não é muito de fazer defesas, né? Saiu em defesa aí do seu Boca Juniors e chamou o Borja pra briga. Acabou não acontecendo, né? Chamou o Borja pra briga. River Plate 2-1 ao final de contas no Monumental de Núñez. Tá bom, turminha? Nos vemos logo mais. Beijos. Tchau, tchau.